Wayne e Maggie foram demitidos de seu emprego. Ela estava muito chateada. Em primeiro lugar, o trabalho não era sua especialidade. Em segundo lugar, era interessante e, o mais importante, muito bem remunerado. Olha, talvez isso seja um sinal, disse Richard quando ela contou a ele à noite sobre ficar sem trabalho. Talvez você precise parar e pensar sobre isso e fazer algumas mudanças em sua vida, ou apenas tirar uma pausa. De qualquer forma, não vejo motivo para ficar chateada, e muito menos entrar em pânico. Você pode ficar em casa, ler livros, ir à academia ou ir onde as meninas gostam de ir. Eu não sou um oligarca, é claro, mas meu salário será suficiente para viver. E então, se você não gostar, poderá tranquilamente, sem estresse, começar a procurar um emprego, se quiser, certo? Você é a melhor. Maggie correu para abraçar seu marido. Ela não tinha ideia se era apropriado ou não, se funcionaria para ela ou não, mas de qualquer forma, ela não saberia a menos que tentasse. Como ela e Richard ainda não tinham filhos, ela não podia aproveitar a licença maternidade. Maggie começou a trabalhar imediatamente após se formar na faculdade, então seu único conhecimento sobre ser dona de casa vinha de ler e assistir filmes. E em resposta a isso, seu cônjuge afirmou que não se importava de jeito nenhum. Isso é realmente empolgante de ouvir, disse Maggie, sentindo uma profunda gratidão a Richard pela oportunidade. Mas ela não tinha intenção de aproveitar a generosidade dele gastando dinheiro em livros e viagens. Estão bem, mas qualquer gasto adicional deve ser evitado sempre que possível. Afinal, um único salário dificilmente equivale a 2. Além disso, ela chegou à conclusão de que seria inapropriado neste momento pedir ajuda ao seu cônjuge com as tarefas domésticas. Se você é dona de casa, é responsável por cuidar do seu próprio lar e preparar uma variedade de alimentos que seu cônjuge apreciaria. O primeiro mês foi realmente bem-sucedido para Maggie. Ela teve muito tempo livre, durante o qual provavelmente conseguiu relaxar e dormir bastante. Todos os seus amigos e conhecidos comentaram como ela parecia revitalizada e renovada, apesar de passar a maior parte do dia correndo pela casa. Mesmo assim, ela conseguiu fazer tudo. Era óbvio que não havia muito para fazer a cada dia, como ir ao supermercado, preparar o café da manhã e o jantar. Ela pulava o almoço porque Richard comia na cafeteria do trabalho, e limpar os pisos e tirar o pó dos móveis. No entanto, ela descobriu que estava realizando muitas tarefas que, no passado, havia negligenciado por falta de tempo ou adiado para uma data posterior. Desde então, ela finalmente conseguiu limpar os lustres, lavar as louças que estavam guardadas no armário e organizar os potes que continham chá, cereais e temperos. Enquanto isso, ela se divertia na cozinha. A verdade é que ela aprendeu a cozinhar há muito tempo, mas sempre queria experimentar algo novo, difícil e interessante para comer, e nunca tinha tempo para fazê-lo. Por exemplo, quando estava trabalhando, era difícil vê-la brincando com massa ou fazendo qualquer outra coisa frívola. Mas agora ela estava sempre criando tortas, biscoitos, até mesmo pequenas tortinhas que podiam ser comidas de uma vez, e frequentemente sonhava em poder assar bolos de verdade. Resumindo, ela nunca teve a oportunidade de ficar sentada sem fazer nada, pois estava sempre ocupada. Pode ser que em algum momento no futuro ela se sinta exausta com tudo isso, mas, enquanto isso, ela abordava suas responsabilidades com entusiasmo e nunca se sentia cansada delas. Além disso, ela percebeu que Richard também estava gostando de tudo isso, pois ele sempre elogiava e dizia o quanto ela era incrível. A primeira bandeira vermelha surgiu quando foram convidados para a festa de aniversário da irmã de Richard. A conversa virou para móveis e Maggie, rindo, começou a contar como eles compraram uma escrivaninha de computador no último fim de semana, quantas lojas eles visitaram e quantos sites eles pesquisaram até encontrarem algo de que gostassem. Então você comprou a escrivaninha no final? Perguntou a irmã de Richard. Sim, compramos, sorriu Maggie. Seu marido corrigiu-a de repente, em um tom áspero. Você apenas foi olhar comigo, e eu comprei. Desculpe, com o meu próprio dinheiro, sem a sua participação. Os sentimentos de Maggie ficaram feridos com isso, mas ela escolheu não dar continuidade ao assunto ou discutir com seu marido na frente de seus conhecidos em comum. Se não tivesse havido outras 3 ocasiões semelhantes durante o próximo mês, é provável que as pessoas já tivessem esquecido esse episódio.
Em cada uma dessas ocasiões, assim que eles discutiam compras ou, de forma mais geral, quaisquer gastos monetários na presença de outras pessoas ou em família, Richard fazia questão de destacar de forma sutil que o termo nós era inaceitável de ser usado nesse contexto. Ele se referia ao pronome nós, dizendo que ele era o único que tinha acesso aos fundos, que trabalhou duro para conquistá-los. Portanto, era ele quem comprava a televisão, consertava a geladeira e até mesmo comprava uma frigideira nova de alta qualidade. Não nós compramos, mas ele comprou, afirmava Richard. Por que toda essa implicância? Perguntou Maggie com rugas na testa. Isso é tão crucial? Claro que não, respondeu seu marido entusiasmado. Afinal, é verdade. Por que você diz nós se isso não tem nada a ver com você? Bem, eu pensei que éramos uma família, que o orçamento era compartilhado, que estávamos comprando algo para nossa casa juntos. Não, ele girou o dedo na frente do nariz dela. Não distorça as coisas. Quando você trabalhava, o orçamento era comum. Agora, desculpe, eu trabalho sozinho e exijo pelo menos um respeito básico e o reconhecimento desse fato. Maggie manteve-se em silêncio, mas pensou profundamente. Um mês depois, a mãe de Richard veio visitá-los por 1 ou 2 semanas. Maggie não estava muito feliz, mas mesmo assim preparou a mesa para a chegada de sua sogra e a tratou muito gentilmente. Como seu apartamento é aconchegante, elogiou a sogra enquanto observava o apartamento. Tudo está tão arrumado, tudo no lugar, nada desnecessário. No meu apartamento. Sim, é aconchegante, concordou Maggie, fingindo não perceber a reação de Richard. Por favor, venha à mesa. E a refeição estava ao agrado da sogra. Ela experimentou tudo, elogiou e até mesmo pediu receitas para 2 saladas. Bem, obrigada, sorriu a sogra felicemente e inclinou-se em sua cadeira. Você sabe como receber os convidados. Você me deixou feliz. Vocês são ótimos. Obrigada, respondeu Maggie. Fico feliz em ouvir isso. Sou uma boa anfitriã e adoro receber convidados, e você está certa, sei como recebê-los. Posso falar com você por 1 minuto? Cochichou Richard no ouvido de Maggie. Desculpe-me, levantou-se. Já volto, disse Maggie. O que você pensa que está fazendo? Gritou Richard em um sussurro quando saíram para a cozinha. O que há de errado? O que você não entende? Do que diabos você está falando? Meu apartamento é aconchegante, meu apartamento é limpo e eu recebo convidados, não é verdade? Perguntou-se Maggie. Este apartamento é meu, você não tem nada a ver com isso. Eu faço todas as tarefas domésticas, então a limpeza da casa é mérito exclusivamente meu. E quando sua mãe veio, você nem sequer pensou em comprar pão, sem mencionar mantimentos. Eu comprei tudo e cozinhei, sim, sua mãe me elogiou, e isso é verdade, é merecido. Como pode dizer? Richard parou no meio da frase e ficou vermelho. Coloque a chaleira no fogo, por favor, sorriu Maggie radiante e voltou para os convidados. Para esclarecer, não estou dizendo que algo mudou desde aquele dia em particular. Houve brigas, mas não tantas quanto antes, e depois, ao longo do tempo, elas desapareceram completamente. Afinal, sempre que Richard estava prestes a reivindicar que qualquer mérito era todo dele, Maggie respondia suavemente, mas sou boa em receber convidados, e Richard imediatamente se interrompia. 2 anos depois, quando os convidados se reuniram para comemorar o primeiro aniversário de sua filha Lucy, a ocorrência mais recente aconteceu. Um brinde a minha, começou Richard, olhando para Maggie em busca de confirmação, e continuou, a nossa filha. Durante os próximos 10 anos, o casal, sem dúvida, teve várias discussões um com o outro. No entanto, eles agora estavam em uma posição de ouvir um ao outro e encontrar áreas de concordância e discordância. O eu ou nós nunca mais foi motivo de discussão depois disso. Assim chegamos ao final de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Tchau e não perca nossa próxima história em áudio.